Jesus Cristo? Amém. 2 domingos fora, né? 2 domingos, primeiro domingo que eu fiquei fora, foi devido à questão do Congresso Jovem, né? Tivemos ali em Aliança, para chegar aqui era já 11 horas da noite, os irmãos já estavam dormindo, já tinham sido recolhidos, mas ainda estávamos na estrada. Então, faz 23 horas que a gente veio chegar aqui no dia do Congresso Jovem. No domingo passado foi devido à questão da ceia lá em Barra de Jangada. Tenho ido celebrar a ceia também ali em Barra. E hoje estaremos celebrando a ceia do Senhor aqui esta noite. Amém? Abra o Senhor da beleza da sua santidade. Abra comigo a palavra do Senhor. 1 aos Coríntios, capítulo de número 11. Eu vou pedir para que o Ministério de Louvor já tome seus postos devidamente. A hora está correndo, mas nós vamos correr com ela. 1 aos Coríntios, capítulo de número 11, onde Paulo nos traz uma grande exortação sobre a ceia, onde Paulo nos exorta, nos ensina o que devemos fazer quando nos reunimos na Santa Ceia e como devemos tomar a ceia do Senhor, qual é a medida da ceia do Senhor. E hoje é noite de celebrarmos a vitória do Cordeiro, o Cordeiro que foi morto, que está vivo, que é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então, esta noite estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor. E é muito bom celebrarmos a ceia do Senhor. Diz assim a palavra no capítulo 11, de 1 aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, diz assim a palavra de Deus. Porque eu recebi do Senhor, porque também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Versículo 25 diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Versículo 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre nós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Que o Senhor nos faça compreender esse texto, né, tão rico, que a palavra de Deus nos mostra aqui esta noite. Esse texto ele nos exorta e diz que a ceia do Senhor não é um simples juntar de amigos, de irmãos para se confraternizar, não é uma simples janta, não é um simples almoço, mas é a ceia do Senhor. É onde vamos participar do sangue e do corpo do Senhor. É onde nós estaremos em comunhão com Deus, comunhão com nossos irmãos. Se você é de outro ministério, é de outra igreja, genuinamente evangélica, está nos visitando nesta noite, se você já desceu as águas depois de adulto, foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo depois de adulto, se você está em plena comunhão com o seu Deus, em plena comunhão com a sua igreja, com o seu pastor, nós te convidamos a juntar-se a nós neste momento tão maravilhoso e ceiar conosco nesta noite. Se você ainda não tem essas condições, mesmo sendo até em casa, pastor, eu ainda não me batizei, me converti, está com poucos dias, estou querendo me batizar,
querendo ceiar, estou querendo comungar com os irmãos, estou querendo participar da ceia do Senhor. Então nos procura aí no final do culto, porque nós vamos ter batismos por esses dias. Inclusive tem números já, temos irmãos de Barra de Jangada, em Novo Horizonte, irmãos em Guarulheiro, irmãos também lá no Cabo, e em Ceadas, que abriu praticamente ontem, Fez 8 dias ontem que a igreja de Ceadas abriu, já tem irmãos ali também para ser batizados. Então nós estamos com um número bem expressivo de irmãos para descer as águas. Se tiver mais alguém aqui da nossa igreja que ainda não desceu as águas, aí o momento, Aproveite o momento, nos comunica que a gente já começa um discipulado e aí a gente já se prepara para o batismo, para descer as águas, para fazer a vontade do Senhor. Queridos, esta é a ceia do Senhor. Por isso que o nome é dado a ceia do Senhor. Mas eu te digo uma coisa, também não deixe de ceiar por qualquer coisa. Esse é o momento que Deus dá para você se redimir. É um momento que Deus também permite para que você se reconcilie com Ele. Traga o reconciliamento da parte dele para a sua vida. É um momento para você também orar por você nesta hora. Então nós sabemos que nós temos nossos momentos difíceis. Há momentos difíceis. Hoje eu estava lembrando de uma canção assim do tempo do irmão Anderson, Eu sei que há momentos bons, mas sei também que temos momentos difíceis. Mas vamos vencer pela fé. Pela fé nós somos mais do que vencedores. Então, celebre a ceia do Senhor. Às vezes a pessoa, no dia da ceia, discutiu com um filho, discutiu com uma filha, sei lá, alguma coisa dessa natureza, com o esposo, com a esposa, se está aí juntinho, peça logo perdão, peça logo desculpa. Se auto-desculpe logo, faça logo isso, gente, Mas não deixa que isso tome esse momento tão especial de você celebrar a ceia do Senhor. Que não seja essa a causa, Que a causa não seja esse motivo de você deixar de ceiar. Então a gente só tem que entender o que o texto nos pede. O texto nos pede para que a gente ceie. O texto não está dizendo não ceie. O texto está dizendo ceie ao Senhor. Mas ceie com consciência. Ceie com liberdade, mas ceie com consciência para a glória de Deus. Os auxiliares de trabalho. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Enquanto o Ministério do Louvor vai estar louvando ao Senhor, nós vamos orar pelo pão. Convido aos irmãos a estender as suas mãos aqui na frente. Não haverá nenhuma mudança. O pão permanecerá sendo pão, com toda a sua essência de pão, com trigo, com tudo. O suco de uva também permanecerá o mesmo suco de uva, não haverá nenhuma transformação. Mas estaremos celebrando o sangue e o corpo. Deus de graça, Deus de misericórdia. Senhor, te louvamos por este momento tão especial que temos, a Deus, de te pedir graça e te pedir misericórdia pelas nossas faltas e falhas. Ó Deus, também, ó Deus, de nos apresentar diante de ti e termos esta liberdade de ceiar, Senhor, de celebrar esta ceia, meu Deus, e anunciar a morte do Senhor Jesus até que Ele volte. Ó Deus, recebe o nosso louvor. Nós te apresentamos o pão, nós te apresentamos o suco de uva nesta noite, nós te apresentamos a vida dos teus auxiliares, nós te apresentamos e apresenta, Deus, a vida da tua igreja nesta noite. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Thank you.
irmão com a mão, aí se alguém ficou faltando, nós iremos até vós. Não, graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vou convidar a igreja a se colocar de pé nesse instante solene, de comunhão, de celebração ao ser do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, nós vamos comer, vamos participar agora, nesse momento, do pão, do corpo do Senhor. Em memória dele, comemos todos. Aleluia. Louvado o teu nome, Jesus. Oh, aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. E aqui está o cálice. Não há nenhuma transformação. Nós não vamos tomar sangue, mas nós vamos participar do suco de uva, do cálice do Senhor. E estaremos trazendo em memória o sangue que foi vertido ali no Calvário por nós. Trazemos a memória em Cristo Jesus para nossas vidas. Em memória, bebemos, pois, agora nesse momento. Versículo 1, que nos diz assim a palavra do Senhor: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Aleluia. Vou repetir de novo este versículo que está em 1 João, capítulo 3, versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto
de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Que Deus nos faça compreender esse texto que acabamos de ler. Podem sentar, amados. Aleluia. Glória a Deus. Vede que grande amor. Como é bom falar do amor de Deus, obrigado. Como é bom falar do amor de Deus. É muito bom ouvir, é bom comentar, é bom a gente estar sempre trazendo à memória este tão grande amor que é o amor de Deus. Ele se apresenta a nós, né, de uma forma tão forte, que ele, em uma certa passagem bíblica, né, ele faz menção desse grande amor a uma mãe que está amamentando seu filho. E ele diz: olha, se esta mãe ainda esquecer do seu filho, se esta mãe se esquecer deste filho, todavia eu não me esquecerei de vós. Então a gente vê quão grande é este amor. Então o evangelista João, ele está chamando a atenção, a nossa atenção, para esse tão grande e enorme amor. Esse evangelista, ele escrevendo, ele tentando descrever esse grande amor de Deus, ele diz lá em João, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que é muito conhecido nosso, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Venha gozar da vida eterna. Venha desfrutar da vida eterna. Participar da vida eterna. Para isso, Deus amou tanto a nós, amou tanto ao homem, que Ele deu o seu Filho para que isso viesse a acontecer conosco. E hoje nós estamos aqui, podendo celebrar esse amor. Né? Quando nós celebramos a ceia do Senhor, estamos celebrando esse amor, estamos celebrando essa graça, essa misericórdia. O apóstolo, admirado, ele deixa essa expressão bem assim, para que a gente entenda. Vede que grande amor. Ninguém olhou tão profundamente para o coração de Jesus como o evangelista João olhou. Ninguém olhou tão profundo para o coração de Jesus como este homem olhou. Muitos milagres ele presenciou Jesus fazendo muitos milagres. Mas a coisa que mais chamou a atenção dele, o que mais chamou a atenção de João, foi o seu amor. O amor de Deus. O amor de Jesus por nós. O amor de Jesus pelos seus. O amor de Jesus pelos discípulos. Em João 3,23 diz: ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Então tinha momentos com os discípulos, momentos de ternura, né? Momentos de ternura havia ali entre Jesus e os seus discípulos. Às vezes nós temos uma concepção, não sei porquê, que Jesus teria uma reunião bem distante dos seus discípulos, ou tinha uma reunião, às vezes algumas pessoas pensam que a reunião é aquela reunião assim, mais de vamos resolver isso, vamos resolver aquilo, mas não houvesse nenhum momento de ternura. Mas Jesus teve momentos de ternura com um de seus discípulos, mas a um em especial, João destaca esse momento de ternura. E esse discípulo, mais tarde, ele se auto-revela que é ele, né? O apóstolo. E a gente vai compreendendo como João ele vai focando esse grande amor. A Pedro, ele se aproxima e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. E a gente sabe da história que Pedro foi perguntado 3 vezes e ele repetiu que amava. E na terceira vez Jesus disse: olha, mas tu irás me negar. Antes do galo cantar, tu irás me negar. Depois Jesus, ao ressurreto, volta
vamos encontrar com Pedro em outra ocasião e faz a mesma pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: sim, Senhor, eu te amo. Ele disse: então, se tu me amas, apacenta o meu rebanho. E aí ele pergunta pela segunda vez, e Pedro repete novamente que o ama, e novamente ele diz: se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. E a terceira vez Pedro vai ser perguntado de novo, e aí Pedro, já entendendo tudo, diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas, eu te amo. E ele diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E ali estava Jesus mostrando o seu amor, o seu cuidado restaurador, o seu amor para com os homens. E ele teve esse momento com os discípulos, teve esse momento, onde ele chega no Evangelho de João, está narrado também, está descrito pelo apóstolo, que ele diz aos seus discípulos: já não vos chamo mais de servo, mas hoje eu passo a me chamar de amigo. Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas os amigos sim sabem o que faz o seu Senhor. E aí eu entender este amor. Como é bom entender este amor. O amor incompreensível. Nós somos chamados filhos de Deus. Nós que éramos pecadores, rebeldes, transgressores dos seus mandamentos. João fala dos filhos de Deus e dos filhos do diabo. João faz questão, no seu Evangelho de João, de narrar sobre os filhos de Deus, a postura dos filhos de Deus e dos filhos do diabo. Mas nós vamos tentar compreender, dentro desse contexto, o amor de Deus por nós, o amor de Jesus, como ele nos ama, que é um amor incompreensível. Por quê? Porque amar, numa situação dessa, como foi que ele nos amou? A palavra diz que ele nos amou primeiro. E ele nos amou quando nós éramos inimigos seus. Ainda na posição de inimigo, ele nos amou. Ele olhou para mim, olhou para você, com um grande amor e misericórdia, estendeu sua mão para nós e nos tirou de um saco de lobo, de um tremendo lamaçal, assim como o salmista descreve, e firmou nossos pés sobre uma rocha. Firmou nossos pés sobre uma rocha. Ele entrou com providência em nossas vidas. O nosso coração foi mudado, foi completamente mudado. Foi feito foi uma diferença total. Coração de pedra foi transformado em coração de carne, em coração que servia ao Senhor, que passa a servir ao Senhor com alegria, com ânimo, com satisfação. Então, voltando nossos olhos para compreender esse amor, João primeiro ele relata no Evangelho que qual é as condições de filho. Em João capítulo 1, versículo 11, ele disse: veio para o que era seu e os seus não receberam. Versículo 12, ele complementa dizendo: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João estava aqui querendo trazer o amor num sentido: Deus ama a todos de uma maneira assim tão grande, ele ama, mas que não tenha alguma coisa que nós possamos fazer no sentido de receber a graça e a bondade desse Deus para conosco. Ele diz: tem que crer. Não é que você precise subir a ladeira e descer a ladeira, mas tem que crer. Para ser filho de Deus, tem que crer no Filho de Deus. Tem que crer que este Filho de Deus tem esse tão grande amor para conosco. Tem que crer que este Filho de Deus se doou a si mesmo para que nós fizesse pecador em nosso lugar, para que nós fôssemos feitos filhos de Deus. E aí nós fomos feitos filhos de Deus. E aí João vai narrar também o outro lado da moeda. Ele narra a parte da moeda onde fala dos filhos, mas ele também não deixa de fora a outra parte da moeda. Ele diz: aqueles que não estão em Cristo é filho do diabo. E João ele vai falar disso abertamente, trazendo essa palavra para que os judeus entendessem a mensagem, para que ele pudesse assim então levar alguns ao convertimento
salvação de todo aquele que nele crê. Por isso que João entendeu a palavra outra parte da moeda. Né? Ele é um pregador que não só está falando da bênção de ser tido pelo Pai como filho, mas ele também vai falar da outra parte da moeda. Ele vai dizer: se vocês não tomarem o cuidado, vocês se tornarão isso aí, porque ele é o que vocês estão demonstrando ser até o presente momento. Mas pode haver mudança. E João vai falar para aqueles que estavam seguindo a ele, os fariseus, que estavam ali fazendo pergunta a ele. E aí João vai falar lá em João capítulo 8, a partir do versículo 31, ele diz: vós fazeis as obras de vosso Pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um Pai que é Deus. Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havereis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Para o 43, o versículo 43 do capítulo 8 vai dizer: qual a razão? Porque não compreendeis a minha linguagem, é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. No versículo 44, aí João fecha falando exatamente, narrando, escrevendo aquilo que Jesus estava falando ali. E aí João escreve aqui, Jesus diz: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profeta mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E aí João traz esses dois lados. E ele mostra o Filho de Deus e o Filho do diabo. E ele apresenta esses dois lados. Mas o foco, nós compreendemos aqui o foco é que João quer que a gente compreenda o grande amor. Veja que grande amor tem Deus pela vida daqueles que se arrependem. Pode ser o mais vil pecador, pode estar em situação como essa, pode estar servindo ao inimigo, ao diabo, pode estar tendo o diabo como pai, assim como é narrado nas entrelinhas dos versículos que acabamos de ler, pode estar nessa posição, mas se houver um arrependimento, se houver a mudança, se houver verdadeiramente a entrega, o reconhecimento de que sem Cristo nada pode fazer, a diferença será feita, porque esse amor é perdoador. Pense no amor perdoador, um amor que perdoa ao pior pecador, que se arrepende ao pior pecador. Trazer o exemplo de um pecador dentro da palavra de Deus. Sempre temos muitos, mas um grande pecador e que Deus usou de uma maneira de misericórdia para com a vida desse pecador. Seu nome se chama Manassés, rei de Israel, filho de Ezequias. Ele assume o reino, ele assume o reinado, e quando ele assume, olha só o que acontece. Segundos Crônicas, capítulo de número 33. Deixa aberto aí um pouquinho dentro desse texto. Segundos Crônicas, capítulo 33. Esse amor é o que, meu irmão? Esse amor é o que? Perdoa. Esse amor perdoa. Esse amor perdoa o pior pecador. Pode ser o pior pecador, meu irmão. Alguém pode dizer: mas tem pior e tem melhor, né? Como é que é essa história? Mas ele perdoa. A situação é que nós vamos ver uma situação de um rei que toma atitudes totalmente contrárias. É interessante notarmos das entrelinhas, Manassés. O que significa esse nome Manassés? Significa esquecimento. A tradução desse nome Manassés é esquecimento. Manassés significa esquecimento. Olha o que acontece com esse rei. A partir do versículo 3 para a gente entender. O versículo 3 diz assim:
pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Primeira coisa, ele começou a edificar os altos que Ezequias havia derribado. Manassés começou a trazer o culto da idolatria dentro do seu reino. Ele começou a dar ênfase a essa situação. Levantou altares aos faraíns e fez postes ídolos e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Que situação! Olha a situação de Manassés. Primeiro ponto foi esse. Vocês pensam que pararam por aí? Olha o que diz o versículo de número 4. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito em Jerusalém: porém o meu nome para sempre. A audácia desse rei foi tão grande que ele levantou o altar dentro da casa do Senhor. Levantou o altar dentro da casa do Senhor, aonde o Senhor tinha falado: porém o meu nome nesta casa para sempre. Ele foi o que Manassés foi fazer? Foi levantar o altar lá dentro. A afronta. Era a afronta direta a Deus. Ele estava apontando diretamente a Deus. Ele não para por aí. Versículo de número 5. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos dois átrios da casa do Senhor. Ele não se contentou só em um, ele nos dois átrios ele levantou altares. Ele estava ali, fazendo o povo se prostituir diante daqueles altares, estava levando o povo a pegar a idolatria novamente no meio do povo, e ele não sossegou, não ficou quietinho não. Esse moço foi mais maldoso, esse moço pecou mais, ele achou que os seus pecados já eram pouco, e resolveu pecar mais. E aí no versículo 6, olha que situação. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom, e adivinhava pelas nuvens, era amureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Tudo isso Manassés fez. Para fazer o quê? Para o provocar a ira. Ele queria ver Deus derramar sua ira sobre a sua pessoa. É isso. Ele não parou, ele queimou seus filhos em holocausto. Ele levou seus filhos para o vale e fez a oferenda ali. E veja só que situação Manassés chegou. Depois, versículo 7. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus. Ele pegou o ídolo que ele tinha levantado, pegou aquele ídolo que ele tinha feito, a imagem ali que ele tinha feito, pegou aquele ídolo e colocou sobre a casa de Deus. De que Deus disse a Davi e a Salomão seu filho: nessa casa e em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre. Manassés resolveu fazer todas essas coisas absurdas. A Bíblia nos diz o seguinte, lá em Gálatas capítulo 6, versículo de número 7. Não erremos, pois Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semeia vai colher. Tudo que o homem planta, tudo que o homem está plantando vai colher. Tudo que o homem está fazendo vai ter um dia da colheita. Virá um dia da colheita, e o dia da colheita vem a galope, vem depressa. Quando você menos espera, chegou. O dia da colheita chega. Alguns podem até dizer: mas faz tanto tempo que fulano está no reino e está fazendo isso, está pintando e bordando. Talvez algumas pessoas dissessem: mas que situação? Manassés está nessa situação toda aí. Os sacerdotes, os profetas de Deus naquele tempo, talvez olhassem e dissessem: olha a situação, será que Deus está vendo? Mas Deus está vendo. Deus está contemplando. Deus está vendo todas as afrontas. Deus está vendo tudo. Versículo 10 diz que falou o Senhor a Manassés. O Senhor
deixou de repreender Manassés. O Senhor não deixou de avisar Manassés. Deus falou a Manassés e ao seu povo. Porém, não lhes deram ouvidos. Não lhes deram ouvidos. Taparam os ouvidos para Deus. E aí ficaram nessa situação. Versículo 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés com ganchos, amarraram-o com cadeias e o levaram à Babilônia. Agora sim. Chegou a colheita, Manassés. Chegou o momento da colheita. Diz que os príncipes da Síria vieram e tomaram a Manassés, invadiram a Israel, derrubaram os muros e levaram a Manassés preso com ganchos, com cadeias, levaram a Manassés preso. Agora é onde nós vamos chegar. Esse amor é um amor que perdoa. Nós temos um amor que perdoa ao pior pecador. Ele pode estar numa situação que estiver, mas se houver arrependimento, se houver mudança no seu coração, diga: Deus, perdoa. É esse amor que o evangelista está falando. Vede que grande amor. Vede que grande amor. Depois nós temos lido todas as outras passagens, talvez a gente estiver fazendo o mesmo conceito que Jonas fez um dia com a cidade de Nínive. Mas Manassés provocou tudo isso, que morra. Manassés fez tudo isso, que ele pague pelos seus feitos mesmo, que ele seja levado, seja preso, que ele aprenda com seu erro. Mas diz a palavra que Manassés estava lá preso, mas ele teve o quê? Ele teve um arrependimento. Versículo 2 diz que ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. No versículo 13 está dizendo isso. Atendeu-lhe a súplica e fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ele encontrou, ele alcançou o lugar de arrependimento. Ele alcançou o lugar de perdão. Ele alcançou a graça de Deus sobre a sua vida. Veja a situação desse moço, veja o que ele fez. E ele alcançou isso. Por quê? Porque houve arrependimento. Arrependimento não é remorso. É muito diferente. Arrependimento é coisa que vem da alma. É reconhecer que o que ele fez foi errado, foi indiferente para com Deus, foi mal para com o seu próximo. Ele se autoprostituiu, levando aos filhos de Deus também a fazer isso diante de outros deuses, construindo imagem, provocando a Deus na sua casa, fazendo coisas que não eram para ser feito, tentando agredir a Deus de alguma maneira e trazendo a ira de Deus para si. E ele mesmo buscou isso e veio. E quando a ira de Deus se acendeu, ele começou a buscar a Deus. E quando ele buscou a Deus, ele buscou na mesma intensidade. Ele se auto-humilhou, ele buscou a Deus. A expressão bíblica que fala sobre isso, a situação de Manassés, alguém pode até dizer, não sei se você já ouviu, quando você está evangelizando uma vez, você estava num hospital evangelizando, aí não foi bem ele evangelizando, tinha outra pessoa evangelizando, estava visitando, e quando ele veio para bater a palavra, outra pessoa dizia assim, pelos bastidores, né? Não direto, mas pelos bastidores, outras pessoas falavam assim: agora ele vai se converter. Rapaz, depois que ele já fez isso, fez aquilo outro, agora vai alcançar a misericórdia de Deus, vai alcançar. Se ele se arrepender, se ele buscar de todo o seu coração arrependimento, nós temos um Deus que perdoa. Glória a Deus. É esse grande amor que João não consegue descrever. Ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira. É esse amor
no sentido de eu tenho que estar bonzinho, tem que estar limpinho, tem que estar ajeitadinho para ele poder trazer para o meu canto. Mas ele é aquele amor que vai lá nos sacos de lama, ele vai até onde você está, seja no poço mais profundo, no tremendo lamaçal, assim como o salmista falou, que possa ser esse tremendo lamaçal, que seja, mas ele vai lá e o dia irá, se assim houver arrependimento. Arrependimento. Deus busca quem se arrepende. Essa noite é a noite que Deus está buscando os arrependidos, aqueles que estão dizendo: Senhor, me perdoe. Senhor, usa de misericórdia para comigo. Sabe, é esse tão grande amor que Jonas reconhece, mas ele fala de uma maneira assim, meio afobado, porque ele diz lá no capítulo 4, versículo 2, olha o que Jonas vai dizer aí, capítulo 4, versículo 2. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Não foi isso que eu te disse? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardo em irar-se, e grande em benignidade, e que tem arrependes do mal. Deus está dizendo: eu sei quem tu és assim mesmo, tu és perdoador, tu és misericordioso, tu és isso e tu podes mudar a situação. Se assim houver arrependimento, tu de imediato muda a situação. É exatamente isso que eu não queria que acontecesse com Nínive, por isso eu me adiantei para Tarsis. Mas olha aí, eu não te falei? Aconteceu. Nínive se arrependeu, diz que todo o povo se arrependeu, o rei se arrependeu, o povo se arrependeu, e Deus perdoou aquele povo. Aleluia. E Deus usou misericórdia para aquele povo, porque esse amor perdoador que Deus tem. Ezequiel, lá no livro do profeta Ezequiel vai dizer o seguinte para nós compreender melhor esse amor. Capítulo de número 18, versículo 32. Ele vai dizer: porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, portanto convertei-vos e vivei. Vou repetir de novo. Eu sinto ápice nesse versículo, nessa graça, neste amor perdoador do Senhor para conosco, deste amor tão grande que Ele tem pela vida humana, pelo ser humano, por mim, por você. Quando Ele chega e deixa bem claro a sua posição, a sua postura, quando aquele que se arrepende, Ele diz lá em Ezequiel capítulo 18, o versículo de número 32, porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, portanto convertei-vos e vivei. Convertei-vos e vivei. Se arrependam e vivam. Se arrependam e vivam. É simples. Há um arrependimento e haverá um perdão. Aonde houver um arrependido, Deus estará derramando da sua graça, da sua misericórdia. Pode ter sido o que for. Deus não está pouco interessado nisso. Ele disse que pode estar como escalado o seu pecado, vermelho como carmesim, mas se tornará como a branca neve.
graça de Deus há de alcançar. Eu encerro aqui esse texto da palavra de Deus, dizendo que o nosso Deus, Ele é Deus que ama, Ele é o Deus que perdoa, é o Deus que está buscando arrependimento, é o Deus que está buscando aqueles que desejam adorar, e o adorar em espírito e em verdade é realmente derramar-se por inteiro aos seus pés. É compreender que sem Ele nada podemos fazer. É compreender que a graça dele é tudo o que necessitamos. E esta noite não é diferente. É a noite que Ele fala forte e alto ao nosso coração. Hoje é noite de arrependimento, é noite de mudança, é noite de reconciliação, porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor, porque não tenho prazer na saída de ninguém da igreja, diz o Senhor, porque não tenho prazer na distância de ninguém dos meus caminhos, da minha presença, da minha pessoa, diz o Senhor. Antes, eu quero que vocês se arrependam, voltem e vivam a vida que eu tenho para dar, e a vida que Ele tem para dar é vida em abundância. Enquanto a igreja está orando, eu convido a igreja nesse momento a curvar suas mãos e orar ao Senhor, porque esta noite é noite de arrependimento, é noite de repreensão, é noite de mudança, é noite de entender esse grande amor, é noite da gente mergulhar nesse amor, é noite da gente estar vivendo esse amor como Ele deve ser vivido. Vede que grande amor! João diz, vede que grande amor! Vede que grande amor! Nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Ei, Deus quer te chamar de filho, Deus quer que você chame de Pai, Deus quer ter intimidade. Essa noite é noite de intimidade com Ele, é noite de nós falarmos como o apóstolo Paulo nos ensina de Deus a Pai, Paiinho, é isso mesmo, Paizinho, Papai, assim como você deseja falar, Ele está esperando você essa noite. Nós tivemos situação, enquanto a igreja está orando, eu pergunto, aonde está a primeira pessoa? O Espírito Santo tomou a
cultos da semana. Amém? Na segunda-feira nós teremos ensaio com o grupo Sementes da Fé, a partir das 19 horas. Terça-feira, às 1h30 da tarde, círculo de oração. Às 7h30 da noite, na terça-feira, ensaio com a equipe de louvor. Já na quarta-feira, culto de milagres, dirigente a irmã Maria, no dízimo, irmã Nilza, no louvor, a equipe de louvor, pregando a palavra, pastor Isaac. Sexta-feira, teremos culto de doutrina, dirigente Jason, no dízimo, a nossa irmã Ana Carolina, e na mensagem, o Anderson, na equipe de louvor, está louvando. E no domingo teremos um culto de missões que estará sob a responsabilidade do Ministério de Mulheres. Então, as mulheres, no próximo domingo, já estejam aí prontas, porque teremos um culto de missões especial. No dízimo, a irmã Lani, pregando a palavra, nossa dirigente, ministra de louvor Deise. Quem está dirigindo é a Tatiane, Fuleira. Ela está dirigindo no dízimo Lani e na mensagem Deise. Aleluia, sempre damos a Deus. Queremos também lembrar que esta semana é de sempre das 18 às 19 horas. Das 18, a partir de amanhã, das 18 às 19 horas, estaremos voltando a nossa semana de oração. Então estaremos aqui com uma semana de oração. De segunda a sexta-feira, amém? De segunda a sexta-feira, das 18 às 19 horas. Os irmãos já podem vir, já oraram, segunda tem oramento de oração, terça de oração, quarta de oração, amém? Quero chamar aqui à frente a nossa querida irmã Francilene, chamar aqui à frente. Hoje a nossa irmã está sendo recebida pela igreja por aclamação. A irmã está vindo da igreja presbiteriana de Guianês, conversou comigo, e está hoje decidido fazer parte da nossa igreja. Então nós estamos a recebendo para a glória de Deus. Mais um soldado, mais uma pessoa para estar somando aqui conosco, para estarmos pendentes. Vamos ficar de pé, vamos orar ensinando, vamos agradecer ao Senhor.